Olá, estamos aqui em mais uma edição dos Encontros Permanentes do Audiovisual. Sejam todas e todos bem-vindos. A ação dos Encontros Permanentes, ela visa fortalecer os diálogos que perpassam o setor audiovisual nas suas diversas expertises, né, que é uma cadeia complexa. Esse espaço é fruto do edital da Lei Aldir Blanc, promovido pela Secult4, através da linha de fomento a artistas, agentes culturais e profissionais da cadeia da cultura. Conta ainda com o apoio institucional da Fundação Demócrito Rocha e também do Centro Cultural Belchior. Lembro que esse vídeo é um de uma série de 4 vídeos que pode ser acessada na página do Doug de Paula, no YouTube, e a qualquer tempo vocês podem acessar os 4 conteúdos, né? Agora, nessa edição, nós conversaremos um pouco sobre a importância das TVs públicas para a cadeia produtiva, em especial tendo como convidado o Marcos Tardan, que é gerente-geral da Fundação Demócrito Rocha, e a quem nós apresentamos, né? Marcos é jornalista, desde 2000 radicado aqui no Ceará, já desempenhou diversas funções aí no Grupo Povo e também na Fundação Demócrito Rocha, e desde 2013 é gerente-geral da Fundação. Abre espaço agora para que o Marcos se apresente aí, e também contamos com a presença do Doug de Paula, produtor e elaborador de projetos, que vai conversar com a gente também nesse papo. Marcos, por favor. Muito boa noite, quer dizer, boa noite ou bom dia, ou boa tarde, né, porque tem quem estiver nos assistindo aqui neste momento. Muito boa noite, Chico, muito boa noite, Doug, obrigado, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Como você já fez uma rápida apresentação, Marcos Tardan, sou eu, sou jornalista do Rio de Janeiro, moro aqui em Fortaleza desde 2000, como você falou também, sempre trabalhando ali no Grupo de Comunicação Povo e na Fundação Demócrito Rocha, onde hoje desempenho o papel de gerente geral. E a Fundação Demócrito Rocha, rápida contextualização, ela tem 3 pilares de atuação. Tem a UANI, que é uma unidade de ensino à distância, tem as edições Demócrito Rocha, edição de livros, e tem o canal FDR, que é uma emissora educativa. O canal FDR, antigamente, durante muitos anos, foi chamada, atendia pelo nome de TV O Povo, né? Mas agora, recentemente, mudamos o nome para Canal FDR, de Fundação Demócrito Rocha, até para estabelecer mais claramente essa conexão da emissora com a Fundação, que é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos. Pronto, então, Douglas, rapidamente, pode só dar uma apresentação, Doug? Doug de Paula, enfim, trabalho como produtor executivo, com atuação muito forte também nas políticas públicas do audiovisual, dentro do estado do Ceará, também atuando como membro fundador da CONE, que é a Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte e Nordeste, no intuito, obviamente, de a gente criar pautas e programas e fortalecer elos, enfim, que possam possibilitar o desenvolvimento do audiovisual, desde a sua continuidade, sua recuperação, até mesmo visualizando aí novas possibilidades que permitam ao produtor que me assiste, ao diretor, que a gente tenha um audiovisual cearense cada vez mais fortalecido, acompanhado e unido de políticas públicas que possam estabelecer o pleno desenvolvimento do nosso setor. Pois bem. Como o Douglas, aproveitar um gancho aqui do Douglas, foi que a gente já discutiu aqui em todas as séries desses vídeos sobre diversos elos dessa cadeia produtiva, né? E a TV, apesar de estarmos no momento onde ela vive uma certa recontextualização de local, a gente vivia uma trajetória do audiovisual que, desde a Lei 12.485, né, do FSA, que regulamentou uma série de medidas relacionadas à TV fechada e TVs públicas e educativas, a gente teve aí continua tendo um desempenho ainda da TV nessa cadeia, né, tanto como janela de exibição, como também como espaço de produção também, porque pode acessar mecanismos de financiamento, como a própria TV O Povo, que foi a primeira TV O Povo hoje, canal Fundação Demócrito Rocha, que foi a primeira TV educativa do Estado, né, e que acessou
e que talvez tenha sido a primeira, salvo engano, Douglas, e a única, a acessar mecanismos de financiamento junto à agência. Tardan vai falar um pouco mais. Mas aí, só para a gente dar uma contextualização, quando a gente fala de nicho de mercado, geralmente algumas coisas ficam muito claras, mas qual é o espaço da TV educativa? Porque, assim, um canal esportivo, um canal infantil, um canal de notícias, o que seria esse espaço de diálogo da TV educativa, Marcos? Vamos lá, acho que tem um bocado de assunto mesmo para a gente falar, não sei se eu vou me perder aqui no meio do caminho, mas aí vocês vão me chamando aqui para... Bom, de maneira muito legal, eu não falei no início, né, o Encontros Permanentes aqui, essa iniciativa, parabéns ao Doug, parabéns, Chico. Vamos lá, antes de mais nada, acho que é importante a gente falar desse conceito assim, de TV pública, né, o que são essas TVs públicas, educativas, etc. Há um consenso, não é exatamente estabelecido nem pelas leis, aí você falou da Ancine, a Ancine tinha um histórico de entender de uma maneira, mas isso não está completamente formalizado, esse conceito de TV pública, embora seja algo que haja um consenso, ele não está exatamente formalizado, mas é o seguinte, a TV pública você incluiria TV públicas como TV Assembleia, TV Fortaleza, TV Terra do Sol, ou seja, são TVs, emissoras que partem de uma iniciativa de algum determinado órgão público, né? Seja uma Assembleia Legislativa, seja a Prefeitura, seja, por exemplo, uma Câmara de Vereadores. Então, esse é vamos chamar assim, TV pública. Aí você tem também as TVs universitárias, que aí você pode ter algumas, inclusive, iniciativas de universidades federais, você tem aqui a Unifor, aqui em Fortaleza, é relativamente conhecida, talvez seja mais conhecida das TVs universitárias. Você tem também as TVs comunitárias, né, que são aquelas de menor estrutura, mas em tese, pelo menos, para disseminar o sinal apenas numa área bem mais restrita. E você tem as TVs educativas, entre as quais se inclui o canal FDR. Né? O canal FDR é uma emissora educativa, né? Tira ali pelo Ministério, quando concedeu, né? Quando deu a concessão, é uma emissora educativa. Esse grupo de TVs públicas, universitárias, comunitárias e educativas, acho que você poderia englobar, chamar de um grande grupo de TVs públicas. Esse conceito, exatamente, não é absolutamente formalizado, mas é bastante entendido nesse conceito, né? Então, você está incluindo aí públicas, universitárias, comunitárias e educativas. No caso da TV educativa, que aí é o caso como eu falei, do canal FDR, mas enfim, de muitos outros, inclusive aqui no Ceará, você tem uma série de restrições. Todo esse campo de TVs públicas tem uma série de restrições da maneira como atua, mas a TV educativa em especial é muito claro lá na maneira como você recebe a concessão. Então, por exemplo, uma TV educativa não pode ter anúncio num sentido mais, assim, estrito senso, né? Aquela coisa de você botar, por exemplo, anúncio de varejo, você não pode ter anúncio lá dizendo pague em 30, 60 e 90 vezes, não sei o que, promoção de carro, bebida, móvel, seja lá o que for. Então, você tem restrições da maneira como você atua, ou seja, de maneiras como essas emissoras podem se autofinanciar, né? Como elas podem atingir a sustentabilidade econômico-financeira. Então, essa é uma questão importante, que cada uma dessas TVs vai ter que encontrar, dessas emissoras, né, vai ter que encontrar o seu ponto de equilíbrio, a sua maneira de sustentabilidade. Evidentemente... Só aproveitando para afunilar a pergunta, porque quando a gente, puxando aqui para o audiovisual, qual é o perfil, por exemplo, porque tem limitações tanto de arrecadação, mas também de veiculação, né? Tipo, e a gente sabe que muitas dessas TVs acabam também, que existe, como você disse, toda uma rede retransmitindo conteúdo de cabeças de rede ou de outras TVs que produzem. E qual é o espaço, por exemplo, para o produtor audiovisual, qual o espaço de diálogo com a TV para compra e aquisição de conteúdo ou investimento através de mecanismos de fomento e financiamento? Tá, estou vendo que você está querendo ir já mais direto ali no ponto. Eu só estava preocupado um pouco antes de dar uma contextualizada, mas deixa eu só acabar aqui de fazer essa visão geral. No seguinte, no caso do canal FDR, uma emissora educativa, nós somos também uma geradora, ou seja, sinal aberto,
e sinal fechado. Você falou da Lei 12.485, é uma das coisas que ela prevê, depois a gente pode falar um pouco mais dessa lei aí, que ela está caminhando para um abismo, mas, enfim, ela determinava que era uma obrigatoriedade de algumas das distribuidoras de TV de canal fechado de incluírem a geradora de conteúdo local nos seus pacotes. Então, é o caso do canal FDR, então a gente tem a concessão para gerar conteúdo, sinal aberto, né? E estamos em alguns canais fechados, naqueles, no nosso caso, Multiplay, NET, BrisaNet, a NET, por exemplo, está porque é uma obrigação da Lei 12.485. Tá? A maneira de receita, como atinge a sustentabilidade de cada uma dessas emissoras, aí vai variar muito. Então, por exemplo, no caso de uma TV pública, no sentido né, mais assim, talvez literal, que é o caso, como eu falei, por exemplo, de uma TV Assembleia, de uma TV Terra do Sol, ou de uma TV Fortaleza, que são mantidas por órgãos públicos, né, Câmara dos Vereadores, Prefeitura, ou Assembleia Legislativa, eles têm recursos dessas instituições que já garantem a manutenção da emissora. E aí vai caber, claro, ao gestor de cada uma dessas emissoras decidir como aplicar esses recursos, né, em que perfil, que programação, etc. Na TV universitária, também, ela é mantida ali normalmente pela universidade, por causa do que eu citei da Unifor, ela tem os recursos dela e vai direcionar. TV comunitária já fica mais difícil, porque como é que uma TV comunitária, os recursos são muito mais restritos, certamente, ou é de se imaginar, deveriam ser, né, seguindo ao pé da letra. E não, as TVs educativas é muito difícil também. Então, por exemplo, no canal FDR, a gente foi durante muitos anos, na época que a gente atendia ainda pelo nome de TV O Povo, a gente foi afiliado da TV Cultura de São Paulo, que, por sua vez, é da Fundação Padre Anchieta, que é muito conhecida por, inclusive, aí já começando a chegar talvez mais no ponto que você tinha tocado, por uma relação muito estreita com as produtoras independentes. A TV Cultura de São Paulo tem um histórico maravilhoso, muito em especial na área de infantil, programação infantil, premiadíssimos, várias obras muito premiadas. Tem a parte de jornalismo também, que durante muitos anos foi muito respeitado, e ainda tem vários programas, o Roda Viva, em especial, talvez seja o programa de maior destaque, mas ela é muito ligada ao quê? Ao governo do Estado de São Paulo, e ela é mantida pelo governo do Estado de São Paulo já há algum tempo que ela vem fazendo, sempre teve um relacionamento muito forte com as produtoras independentes. E, inclusive, acho que foi a primeira no Brasil a fazer uma iniciativa de curtas, a abrir um edital de curtas, isso não saberia nem dizer o ano certo, mas já tem muito tempo isso daí. Inclusive, quem desenvolveu esse projeto lá é um Maurício Hirata, que foi pelo menos das pessoas que esteve à frente disso, e que hoje é um consultor muito técnico próximo aqui da gente. Depois ele foi para a Ancine, ficou muitos anos na Ancine, e ele hoje entre outras atividades, é consultor aqui do canal FDR. Mas, enfim, no caso aqui do canal FDR, nós somos uma emissora, como eu falei, da Fundação Demócrito Rocha. Então, a gente tem que buscar recursos da própria fundação e de apoiadores culturais. Esse é o conceito que a gente usa de atrair instituições, empresas que possam aportar recursos para manter a emissora. E a gente tem, no caso do canal FDR, a gente tem a programação aprovada, né, tem alguns programas lá, durante muitos anos a gente teve, e temos também agora, na Lei Rouanet, tão criticada, tão falada aí pelo atual governo. Atual lei federal de incentivo à cultura, né? Não queria chamar de lei. É semântica, a gente, durante muito tempo, a gente foi no início, lá começou, era artigo 18, que permite lá um aporte de 100% integral, né, da renúncia fiscal. Depois, durante muitos anos, mudou o artigo, não era mais o artigo 18, era o artigo 26, e agora essa última, inclusive está valendo ainda, nos permite captar pelo artigo 18. Então, essa é uma maneira de recursos que você pode ter para manter a emissora. E, indo talvez já agora num ponto mais motivador, talvez, do papo da gente, era o seguinte, então, como é que você mantém, no caso do canal FDR? Você vai ter lá a captação de recursos via Lei Rouanet, via patrocínio, apoio direto, mas sempre no conceito de apoio cultural. E a gente, muitos anos atrás, lá por volta de 2013, já com atraso, isso é importante ser dito, eu acho que
mesmo no caso aqui do canal FDR, da Fundação Demócrito Rocha, que nós fomos pioneiros aqui no Ceará, e únicos, como o Doug bem chamou a atenção até há pouco, e talvez até essa iniciativa nossa primeira, acho que foi a primeira também no Nordeste, mas isso pouco importa, na verdade, né? Mas o fato é o seguinte, a gente, mesmo sendo o primeiro, já entramos muito tarde, verdade? Assim como o poder público também, né? Porque não só vocês, o Estado também entrou tarde nas políticas de cofinanciamento. Muito, muito tarde. Isso é importantíssimo ser dito. A Lei 12.485, ela é de 2011, 2012 ela começou aí, foi incorporando o Fundo Setorial do Audiovisual, que foi tendo muitos recursos, 2013 ela já estava mais amadurecida e aí muitas emissoras privadas e algumas tantas públicas, né, canais fechados, recorrendo muito ao fundo setorial, 2014 e até aí nada, entrando 2015, aí eu comecei a estudar mais esse tema, já como eu estou dizendo, com atraso, ali por volta de 2015, por aí. E aí foi quando a gente quando eu fiz o primeiro busca foi quando a gente começou pela primeira vez a trabalhar com esses projetos, com o Fundo Setorial do Audiovisual, com a Ancine. O primeiro projeto até que a gente trabalhou foi de uma produtora, a Anitra, acho que foi lá em 2015, bem no início de 2015, era um projeto, acho que foi o primeiro Prodav 1, que depois, não sei se vale a pena a gente entrar nesse detalhe, o que é Prodav 1, Prodav 2, Talvez só uma breve, deixo para você ou para o Douglas, se quiser intervir a qualquer tempo. Tá? O Douglas conhece aí melhor do que eu. Eu só me lembro da Anitta, que é do Heraldo, né? Heraldo Cavalcante. Isso. Mas tu vê, a gente entrou, com todo respeito ao Heraldo, que eu tenho muito apreço, gosto muito dele, mas esse projeto até hoje não foi entregue. A gente ainda não aconteceu. Estou falando lá de 2015, nós estamos em 2021 agora, tá certo? Mas foi o primeiro, foi para a gente começar a ter essa experiência. 2016, se não me engano, veja bem, essa lei é de 2011, né? Então, 5 anos depois da lei, a gente aqui no Ceará, já várias emissoras no país, já tinham entrado no Nordeste, emissoras educativas, acho que nenhuma tinha entrado ainda, mas enfim, aí fomos recorrer a um edital, a gente montou, era o chamado, o Prodav 2, que era um de grade, aí o Doug, se quiser explicar o Prodav 2, mas era exatamente de grade. Como é que funcionava? A gente apresentava uma proposta de grade para a Ancine, né, tantos programas, tais programas, com tais perfis, com tantos episódios para ser exibido nesses horários, a gente sugeria um valor, né, para a realização daquelas obras, e a Ancine avaliava aquilo, e ela dizia, tá ok, se ela dissesse assim, tá ok, tá aprovado, ela aprovou o nosso, então a gente abria um edital, né, uma chamada pública para receber propostas das produtoras. Aqui vale dizer que a gente, quando fez esse edital, ele demorou muito a ser lançado, eu já comecei em 2015 lá para a Ancine e tal, mas uma das coisas que que a gente botou na proposta foi que deveriam ser só produtoras independentes do Ceará a serem contempladas. E isso daí, quando você restringia no Ceará, a Ancine entendeu... Interpretava isso como... Mas ela não, a lei dizia que não poderia ser só do Estado, tinha que ser para todo o Brasil. Então, em tese, abriu um edital em que eu poderia receber propostas de produtoras de todo o país. Em tese, você teria só que cumprir, inclusive, uma cota obrigatoriamente de direcionar para produtoras do Ceará ou do Nordeste, mas, enfim, poderia ser para todo o país. Mas a Ancine demorou, uma das razões já começou a retardar aí o processo, porque ela demorou a analisar e a concordar, porque fazia todo sentido, a dizer assim, olha, é só para produtoras independentes do Ceará. Mas aí, finalmente, ela aprovou, a gente abriu o edital, a gente recebeu os projetos, a gente selecionou os projetos, a gente informou a Ancine quais foram os projetos selecionados, era um total de 4.600.000 reais na época, um valor aqui para quem não está habituado, mas para o mercado cearense é um valor significativo, e que é algo que nunca, como eu falei, nunca tinha sido feito, então 4.600.000, e aí a Ancine começa, quando a gente forma a Ancine, estou falando aqui de uma maneira bem resumida, a Ancine fica num canal direto com essas produtoras, liberação de recursos, etc., para realização, tem prazo para realizar, coisa e tal.
Isso, então, foi lá em 2016, estamos em 2021. Nenhuma dessas obras ainda foi entregue. Ainda não exibimos nenhuma dessas obras, para vocês verem, como, por razões mais variadas, depois a gente pode falar isso daí, tem todo um rito a ser cumprido e que frequentemente provoca... vale dizer, importantíssimo, aliás, para dar os devidos créditos, com toda certeza. Quando eu construí, eu comecei a estudar essa questão da lei 2.485 e tal, construí o edital, duas pessoas fundamentais que já estavam na Câmara Setorial à época, o Doug, de Paula está aqui, e o Iqueda, Marcelo Iqueda. Então, foram duas pessoas que me ajudaram muito a entender e construir esse edital, tá? Que então foi aberto, e aí, enfim, seguiu esse processo. Então, todos os devidos créditos e agradecimentos aí ao Iqueda e ao Doug. Pois bem, e aí fizemos isso... diga. Porque assim, no meio dessa sua fala, você acaba que tratou de problemas da relação TV-produtoras ou produtores independentes e da relação TV-mecanismos de fomento e incentivo. Sejam eles incentivo fiscal, sejam eles apoio direto, Fundo Setorial do Audiovisual. E aí eu fico tentada a fazer duas perguntas, que aí eu faço as duas juntas porque elas se misturam. Você teve gargalos com o poder público, tanto nos entraves da burocracia, da leitura do processo habitual dos editais, e teve com os produtores. Quais são as grandes dificuldades, considerando esses dois aspectos, e considerando que é uma TV que tem que se financiar, de adquirir conteúdo local? Certo. Vamos lá, só para continuar aqui, isso aí, como eu falei, foi em 2016, depois a Ancine continuava, em 2018 teve um outro, aí já não chamava mais de Prodav 2, era só fluxo contínuo. O fluxo era o linha A, linha B, linha C. Ele dividiu fluxo contínuo, linha A. E até assumir um teto, e nesse teto, até lá seriam aprovados, né? Exatamente. No nosso caso, a gente acabou entrando, deveria, em tese, no meu entendimento, entrar na chamada linha C, que era dedicada às TVs públicas. Mas para a Ancine, vejam vocês, a Ancine, já naquelas esquisitices da Ancine, ela entendia que a gente não era, certamente não somos, no canal FDR, uma TV comercial, obviamente, a nossa é uma TV educativa, concessão de TV educativa, então não somos uma TV comercial. Mas a Ancine entendia que a gente também não era TV pública. Para a Ancine, TV pública, era uma TV Assembleia, Terra do Sol, Fortaleza, era uma TV universitária, era uma TV comunitária, uma TV educativa. Para a Ancine não era TV pública, não sei por quê. Então, por razão disso, a gente acabou concorrendo junto na linha B, que era das emissoras comerciais, canais comerciais. Então, eu falei em 2016, a gente fez primeiro o Prodav 2, 4.600.000, 2018 entramos com 11 projetos, aí já era um raciocínio um pouco diferente, não era grade se montar, mas é a emissora que fazia a proposta, e a gente concorreu lá com 11 projetos. Tá? Então, a gente apresentou, o canal FDR, na época ainda TV O Povo, apresentou 11 projetos com produtoras independentes, né, recebidos por produtoras independentes, que TV O Povo, à época TV O Povo, hoje canal FDR, apresentou para a Ancine como sendo projetos nos quais ela estaria interessada, e tudo isso, também importantíssimo ser dito, todos esses, pelo raciocínio da Ancine, eles recebem esses recursos, 4.600.000 lá naquele primeiro, 2 milhões e tanto, quase 3 milhões nesse segundo, de 2018, mas tudo isso a emissora tem que pagar, e eu vou já entrar nesse detalhe que é muito importante, acho que o raciocínio da gente, tem que pagar o chamado pré-licenciamento. Tá? Ou seja, as produtoras vão receber da Ancine, em tese, receberiam, né? Tudo aqui, depois a gente fala da Ancine de hoje como está, e que tudo isso aí meio que se acabou. Mas vamos lá, tem um total de 7 milhões, vamos dizer, 7 milhões arredondado, que viriam... Receberia mediante ao depósito de vocês, né? Quando fica pronta a obra, quando tem lá o chamado CPB, aí a emissora, CPB, Certificado de Produto Brasileiro, aí a emissora, antes de exibir, e essa regra às vezes varia da Ancine, tem ano a ano, às vezes você tem que pagar antes, só recebe o CPB depois às vezes você recebe o CPB e depois você paga, mas enfim, tem que pagar o chamado pré-licenciamento, ou seja, antes da emissora exibir, isso aí com certeza, antes dela exibir aquela obra, ela tem que pagar um percentual. Só que o que ocorre? Agora vamos entrando nas áreas que eu acho que são muito significativas. É uma pena, depois a gente pode falar tudo isso, o que está acontecendo com a Ancine, porque isso aí realmente
se acabou, não sei se vai ter mais, não sei, vamos ver, mas até agora foi assim que rolou, e acho que o Ceará, o Nordeste, a gente perdeu uma imensa janela de oportunidade. Por quê? Tinha-se ali, então, esses recursos, no caso do canal FDR, vamos dizer, 7 milhões, são 7 milhões que não é para a emissora, não, para as produtoras independentes, para as produtoras realizarem as obras. E a emissora, canal FDR, antes de exibir, tem que pagar o pré-licenciamento, que, por razões da Ancine, também prevista lá na Lei 12.485 e na Lei Geral do Prodave, etc., permitem uma série de vantagens. Primeiro, por ser emissora educativa. E aí se incluiria também uma TV pública, ou uma TV universitária, etc. Ou uma comunitária. Então, você já tem um desconto grande por isso. Depois, por estar no Nordeste, outro desconto. Terceiro, de não ser exclusivo, ou seja, você não está exigindo que você, de exclusividade, você vai ser o primeiro a exibir aquela obra, né? Mas você não vai ter exclusividade. Inclusive, quando você estiver exibindo para alguma outra emissora, em tese, se for vendido os direitos, poderia exibir também. Então, juntando esses 3 fatores, você tem uma série de descontos, que também, por regras da Ancine, foi variando um pouco ao longo dos anos. Mas hoje, até pela regra mais recente, permitia um desconto, você tinha que pagar, digamos, algo em torno de 2,5% ou 2,7%. Tá? Então, estou te fazendo aqui um cálculo bem rapidinho para ser bem preciso. Deixa eu botar aqui, 3 não, vou botar aqui os 7 milhões. Não foi todos eles nesse percentual, não, mas vamos dizer, pegando aqui 2,5%, R$175 mil. Ou seja, é como se fosse o seguinte, para ficar bem claro o raciocínio. Para a emissora ter acesso a um conteúdo que custou para ser produzido R$7 milhões, para exibir isso daí pela primeira vez, não necessariamente com exclusividade, mas para exibir pela primeira vez, ela deve arcar com um custo aí de R$175 mil, ou, dependendo da permissão, digamos R$200 mil, só para ficar números mais redondos, R$200 mil. É dinheiro, não é pouco dinheiro não, especialmente para a realidade do Ceará, Nordeste, Brasil, Ceará, enfim, mas esse é o valor, me parece, assim, numa matemática muito simples, assim, é algo atraente você pagar 200 mil para exibir algo que custou 7 milhões. Entendeu? Então, é algo, enfim, me parece bom. E isso o que acho que foi uma perda, a gente perdeu-se uma oportunidade muito grande, porque, como eu falei, a gente entrou atrasado. O Ceará, a gente mesmo, canal FDR, nós entramos muito atrasados. E o Ceará não entrou até hoje, fora do canal FDR, não entrou. Uma pena. A TV, aqui, TVC, sim, que é outra emissora, evidentemente, eu nem falei, né, acho que o nome da TVC, mas TVC, obviamente, é outro caso, que é a TV do Estado, uma TV pública. Ela até fez, mas... Ela chegou a abrir, ela abriu um edital e tal, mas perdeu janela ali, perdeu uma questão burocrática, prazo de confirmar, etc. Perdeu, tinha aberto um edital, me parece, o Douglas vai saber, 10 milhões, eu acho, né? 10 milhões e meio. Era 10 milhões e 500 mil de contrapartida do Estado. Pois é, essa era a grande outra oportunidade imensa perdida, que aí valia muito para um caso de uma TVC, que era recurso do Estado. A Ancine, na época, justamente para estimular esse investimento na produção audiovisual independente, olha só, além de fazer esse monte de desconto, ainda dizia o seguinte, olha, se você, para cada dinheiro que o Estado botar, para cada R$1 que o Estado botar no edital, né, vou abrir um edital de 5 milhões, aí botava, mas chegava a 3, né, Douglas? Chegou a R$3. O primeiro era 1 para 3, depois era 1 para 5, né? Chegou a 1 para 5. Chegou a 1 para 5. Para o fora do eixo, né? Pois é, ou seja, é como se fosse o seguinte, olha, se eu for abrir um edital, o Estado, né, em tese ali, a TVC, vamos dizer, você abrir um edital de 5 milhões, a Ancine botava 25 milhões, ficava um edital de 30 milhões. É algo, imagina, para a produção audiovisual cearense, é algo absolutamente espetacular. Só que ninguém atendeu para isso, perdeu essa oportunidade. Aí, porque a gente pode conversar daqui a pouco por que é bom, por que eu acho que é bom, mas talvez também por que mais ninguém acha que é bom, ou ninguém achou até agora.
Tardan e Douglas, né? A gente vem conversando aí porque a gente até tenta separar, mas é muito difícil porque são problemas que eles se misturam, né? E aí são os gargalos, tanto dos mecanismos que o Tardan fez aqui um histórico das tentativas que a Fundação Antiga TV O Povo, atual TV Demócrito Rocha e a própria Fundação vem fazendo, e aproveito para perguntar justamente sobre essas questões do retorno dos conteúdos, se foi uma relação, se foi um bom negócio para a TV, do ponto de vista de negócio, já que a gente também está falando de uma cadeia produtiva. Vamos lá, na verdade eu não tenho com absoluta certeza como te dizer isso, porque todo esse processo que a gente fez, no caso do canal FDR, eu citei 2016, começou em 2018, que fez outra, etc. Todas essas obras, a gente não veiculou nenhuma delas, tá? O que eu posso dizer é que a gente vai exibir, a primeira que a gente vai exibir, por sinal, vai ser uma de uma produtora que não é daqui, é uma produtora de São Paulo, que fez um programa infantil, uma série infantil chamada Cordéricos, que a gente recorreu na época ao Prodav 1, mas foi a primeira que cumpriu todo esse processo e que a gente já pagou para licenciamento e agora vai poder exibir em breve, esse ano, quando a gente vai exibir uma série de animação infantil chamada Cordéricos. Tem participação, inclusive, do Falcão, é uma coisa bem legal. Mas, enfim, mas eu quero crer, assim, acho que é um movimento que a gente, como eu disse, entrou tarde, a gente, canal FDR, também entrou tarde, mas eu quero crer, continuo acreditando muito nesse modelo, porque é algo de ganha-ganha, assim, você pode, como eu falei, você vai ter que ter despesa? Vai. Investimento, na verdade, você vai investir uma fração de quanto custou aquilo dali para ser produzido, e você pode ter produtos de uma qualidade que a gente não está habituado a produzir aqui, então você aumenta a qualidade, você pode aumentar a criatividade, a qualidade de todos os aspectos da produção, a diversidade de propostas, você pode ter animação, pode ter programa de documentários, pode ter ficção, e a gente sempre tem procurado muito dar essa visibilidade a essas obras da produção independente. A gente tem outra linha, o Prodav das TVs públicas. Eu vou procurar acelerar um pouquinho aqui, mas porque eu queria não perder a oportunidade de falar de outros assuntos também que estão ligados a isso, mas, enfim, Prodav das TVs públicas, a gente exibiu, inclusive no canal FDR, a gente exibiu a primeira obra seriada de ficção produzida no Ceará, que também foi muito tardia, mas a gente, que foi o Lana e Carol, a gente exibiu lá no canal FDR, que essa foi viabilizada pelas TVs públicas. Outra coisa que eu não entendo, cara, o Prodav das TVs públicas produziu dezenas, centenas, eu acho, de obras muito legais, e as emissoras todas públicas poderiam exibir gratuitamente. Quase nenhuma exibiu nada. Por quê? Não sei responder. Aí só perguntando mesmo para os gestores dessas emissoras por que não exibiram. A gente exibiu no canal FDR, e nesse caso nem foi preciso pagar nem o pré-licenciamento. Estava ali para você pegar, pode pegar. Já tinha sido produzido. Né? Aliás, esse é um ponto, 2 pontos rápidos também que eu acho que são importantes, que agora já comecei a ficar com urgência aqui do tempo. Vamos. Por que eu acho legal isso? Mesmo que a gente não tenha ainda exibido nenhuma das obras que são fruto disso daqui. Como eu estava dizendo, porque eu acho que você ganha na relação investimento, qualidade da obra, você investe relativamente pouco, você tem a diversidade, qualidade, você interage com a produção independente, você tem menos custo fixo, enfim, tem uma série de vantagens. Por que eu acho que não funcionou? Aí eu não vou afirmar por que não funcionou em outras emissoras, mas aí tem que ter pessoas, gestores dessas outras emissoras para dizerem isso. Mas por que eu acho que não funcionou? Até porque eu conheço alguns deles ou delas. É uma questão cultural, hábito, que é um ciclo, a lei 12.485, como a gente falou, começou em 2011, ciclo, aí o problema da Ancine, ela não teve o suficiente tempo de amadurecimento para essa cultura se espalhar no mercado. A gente demorou a entrar, para perceber isso. As TVs locais comerciais também. E existe uma coisa muito cultural que é o seguinte: não, cara, se eu vou gastar algum dinheiro, gastar, em vez de investir, você vai pensar sempre em gastar. Se eu quero fazer aqui produção própria, eu vou fazer no meu estúdio, boto ali uma tapadeira, uma luzinha, faço a minha coisa do meu jeito, com controle total, boto a minha ideia, só vão fazer o que eu quiser e tal. Enquanto que você
mas aí certamente vai ser uma coisa muito mais limitada, inclusive de qualidade, não tem dúvida, e eu conheço os custos de emissora, eu sei como é que funciona. Quando você vai fazer com o meu estúdio, com tapadeira, com não sei o que, é um tipo de padrão, não estou dizendo que seja ruim, mas é um padrão. Quando você está falando de uma obra dessa que você... Pode, essa oxigenação que você pode trazer com... É diferente. Tanto de linguagem como de exatamente. narrativa. É diferente você produzir um negócio, uma obra, assim, um documentário, se for uma emissora mais... um documentário com 300, 400 mil, que para padrão nacional não é muito dinheiro, de jeito nenhum, uma obra seriada lá de, digamos... 3, 5 episódios, 300, 400 mil reais, padrão nacional não é nada demais, é até barato, mas aqui para o Ceará dá para fazer um bocado de coisa, viu? E se for um recurso só de uma emissora pública ou educativa, rapaz, não faz não, meu amigo, você vai fazer com muito menos, e agora a qualidade também é pior. Mas enfim, agora um ponto importante, que isso é uma cultura que a gente começou a desenvolver, pena que está sendo cortada com esse problema todo da Ancine, que era essa relação da emissora com o produtor. Ou seja, não é também o produtor chega e faz o que ele quer, diz o que ele quer, mas também não é a emissora chamando o produtor, dizendo, faz aí só desse jeito que eu quero. Ele pressupõe uma relação entre a produção independente e a emissora que estava sendo amadurecida, não foi criada. E a gente mesmo, vou dizer, eu não amadureci nessa relação, eu não tenho ela muito bem construída. A gente estava começando a construir nesses projetos. Eu acho que a gente... Me permite, Tardan, adicionar algum comentário, porque houve ali uma itinerância, por assim dizer, da parte da Câmara Setorial. Fomos em todas as emissoras aqui do estado do Ceará, e algumas se inclinaram no primeiro momento, no segundo não conseguiram desenvolver, ou porque não havia habilidade da gestão ali daquela TV em compreender a dimensão disso, não havia um corpo técnico, enfim. E no canal FDR, na TV O Povo, desde da primeira conversa, isso já tinha sido recebido de forma bastante receptiva, a gente conseguiu desenvolver isso, abrimos diálogo com a TVC e ela não conseguiu desenvolver por uma série de questões de uma ingerência própria ali daquela gestão, isso tem que ficar dito também. E as TVs privadas, eu acho que por uma questão muito mais de alinhamento com o mercado, daquela coisa do patrocinador, patrocinado, recurso, está aqui o programa. Eles não criam, de fato, uma relação afetiva com a produção audiovisual que já existe, né? Mas isso se deve também muito à questão da formação do gestor da TV. Ele precisa compreender todas as dinâmicas desse mercado, que é muito complexo e amplo, mas às vezes por preguiça, se é que não pode chamar dessa forma, preferem trabalhar sempre o arroz com feijão, não preferem tentar algo novo. E essa cultura de você trabalhar em equipe, né, como o coletivo, assim, o coletivo no sentido de atores do ecossistema, né, vamos dizer, é algo que as pessoas não estão acostumadas mesmo. Fica cada um normalmente na sua casinha, vamos dizer, na sua emissora, na sua produtora, e cada um fazendo, é do meu jeito, se não der, não deu, e aí fico reclamando de tudo, em vez de juntarem forças para algo maior. Então, acho que as emissoras locais perderam uma oportunidade imensa, tanto naquela coisa que a gente comentou há pouco, foi na relação, o auge, então, de oportunidade perdida foi quando eu nem sabia, chegou a 5 para R$1, cada R$1 investido chegava a 5 da Ancine. Nossa Senhora, isso era uma coisa espetacular, que podia ter sido feito coisas monumentais, mas perdeu-se essa oportunidade, e tem outras oportunidades que perdem aqui as emissoras, aqui me dirigindo muito com todo respeito, aqui uma crítica às emissoras públicas mesmo, que é o seguinte, o Ancine está nesse processo ladeira abaixo, possivelmente nunca mais vai voltar a ser o que é, não sei nem se no próximo governo, depois Bolsonaro retornaria essas linhas de financiamento, então tudo isso que a gente falou, na verdade, é algo que foi, não sei se vai ter essa oportunidade, se vai surgir novamente algum dia, eu quero crer que sim, torço para que sim, mas os indicadores hoje não são muito favoráveis nessa direção, não. Agora, tem muitas outras coisas que eu acho que a gente pode fazer. Claro, batalhar, uma delas certamente é batalhar para que isso se retome, essa realidade retome, ou se retornar, quando retornar, estar preparado, né, os atores, emissoras e produtores preparados para surfar de melhor nessa onda. E agora tem muitas coisas também, por exemplo, editais de cinema e vídeo, que tem muito aqui no estado do Ceará. Isso é outra coisa que não entra na minha cabeça. Eu não sei explicar, não vou nem usar, aí tem que chamar um gestor público para eles dizerem por que não acontece. Mas eu nunca entendi por que muitos desses recursos de editais de cinema e vídeo, por exemplo, ou seja, recurso público,
São prêmios, contemplados, são prêmios, são produzidas obras. Agora, eu convido aqui, todo mundo que está assistindo, quem já assistiu algumas dessas obras, é raríssimo você poder ver depois uma obra dessa assistida. Então, acho que uma coisa natural que poderia acontecer, e aí tem que ter o produtor, também tem que ter essa cabeça, porque o produtor, às vezes, não, eu produzi, mas eu quero guardar para... Enfim, aí o Doug é produtor, ele pode dizer para que o produtor quer guardar. Mas ele tinha que exibir, cara. Não foi produzido com dinheiro público? Não foi produzido? Prestou conta lá para o governo? Agora vamos prestar conta para a sociedade com dinheiro público. Vamos exibir isso daí. E o que caminhos melhores para essa exibição do que as TVs públicas? Sejam as públicas mesmo, como a TVC, TV Assembleia, TV Fortaleza, TV Câmara, ou TV Terra do Sol, não? Ou no sentido maior, as universitárias, ou a própria canal FDR, emissora educativa, né? A gente estaria super aberto, imagina, ela exibia, assim, as produções cearenses, brasileiras, produções independentes, foi contemplada aqui com dinheiro público. Eu gostaria de exibir, o canal FDR gostaria de exibir. Uma prerrogativa de contrapartida. Deveria ser obrigatório. Nessa lógica de ter recurso público, e você tem uma rede estabelecida de TVs públicas e educativas, deveria ser um pré-requisito que você... Deveria estar nos editais, olha, se você for contemplado, uma das coisas, vai ter que ceder durante tanto tempo, tudo bem que não é nada permanente. Sim, você vai ficar uma janela, claro. Passar o direito. Mas você vai dizer, a primeira janela aqui de exibição é para as TVs públicas do estado do Ceará. Então, por que não bota isso nos editais? Não sei te responder. Eu acho importante essa colocação, eu já ando há um tempo militando sobre isso, porque, como o Tardan bem ressaltou, também acho que se dinheiro público, isso tem que prestar contas de todas as formas, e uma delas é devolver ao público cearense a oportunidade de visualizar aquilo que está sendo gasto e empregado o dinheiro dela, né? E a gente não está falando de pouco recurso, também não está falando de poucas obras. Na verdade, ninguém está falando de nada além do que seria o tratamento que deveria ser dado a recursos públicos, né? E aí, quando a gente fala de novos produtores, de novos agentes, e até mesmo da produção audiovisual que é feita e produzida no interior, há uma carência de visibilidade desse conteúdo, que às vezes só consegue ter sua janela de exibição diante de um festival itinerante ou de um festival de cinema, e se encerra ali aquele processo que nem ele nem consegue comercializar em canais de maior destaque, como o Canal Brasil, por exemplo, que consome mais a maior parte da produção audiovisual brasileira, mas também quando ele não consegue aquele feito, ele volta para dentro da prateleira e todos os diálogos são encerrados como se não houvesse mais nada a ser feito ou discutido sobre aquela obra que já foi financiada pelo poder público. Acho que tem que encontrar um meio termo, no sentido de um longa, ele é potencialmente comercializável, então você tem ali uma janela de 5, 6, até talvez 7 anos para uma exclusividade de comercialização, mas ao mesmo tempo, depois de passar esse período, eu penso que ele já tem que estar ali no domínio público do Estado, a ponto de qualquer canal de TV do Estado credenciado poder acessar aquele conteúdo e exibir e montar sua grade de programação conforme o seu desejo. Mas é uma discussão... aí um outro raciocínio que as emissoras passariam, né, podem passar a ter um trabalho muito bom que a gente começou a construir no canal FDR, mas eu admito que também não é suficientemente amadurecido, que é uma espécie de curadoria. Quer dizer, você começar também não é você exibir qualquer coisa, mas você fala dentro do meu perfil, da minha programação, do meu público que eu quero atingir, tem tantas obras aí, como eu falei, para dar TVs públicas, não seria obrigatório. Disponível para que as TVs pudessem ver esses conteúdos. Catálogo, e as emissoras começam a desenvolver outra percepção, quer dizer, ela era de curadoria, começar a olhar e fazer, o que me interessa, o que não interessa. Aí algumas vão dar muito destaque a uma obra que a outra não tem interesse, a outra emissora não tem interesse algum, etc. Enfim, esse acho que era um caminho seria muito bacana aqui para as emissoras e para as produtoras locais. Certamente, eu acho que esse é um caminho, e se a gente não tem recursos hoje da Ancine, e nem sei se a gente vai voltar a ter, mas talvez até, quem sabe, volte a ter, mas a gente continua tendo alguns editais de cinema e vídeo. Pequeno parênteses, antes que eu esqueça, que é o seguinte: assim como eu falei de editais de cinema e vídeo, vamos falar aqui de editais de cultura de modo geral, tá? Por exemplo, o que a gente tem procurado fazer no canal FDR e na Fundação como um todo? Dar visibilidade, esse aqui, por exemplo, projetos que a gente está aqui participando agora, os encontros permanentes, é fruto da lei Aldir Blanc, correto? Dinheiro público. Faço aqui até já de cara um convite, se vocês tiverem interesse, é óbvio. A gente pode exibir isso daqui, o Encontros Permanentes, no YouTube do canal FDR.
caso vocês tenham interesse. Então, tem lá no YouTube do canal FDR, tem 30 mil inscritos. Não é uma coisa muito grande, mas são 30 mil inscritos e está ali, está feito o convite. Se vocês quiserem, a gente vem crescendo, quer trabalhar para melhorar muito, se teria interesse. Então, a gente tem procurado. Tá aceito? Então, pronto. Só combina depois. Então, a gente tem procurado exibir também nas redes sociais da Fundação, ou até às vezes no próprio canal FDR, produtos que foram frutos produzidos pela Lei Aldir Blanc. Então, eu acho que isso é bom para o produtor, é bom para quem produz, tem visibilidade. Se você vai fazer no teu nome, você fez aquele programa, aquele projeto, aquele podcast, aquele encontro, enfim, tudo que foi contemplado lá pelos recursos públicos, eu te vi, conheci, você vai construindo currículo, bagagem, né? Vai tendo que mostrar, vai tendo um portfólio cada vez mais rico para mostrar. Para as emissoras, os canais também acho que é interessante, fazendo esse trabalho de curadoria. Evidentemente, não é qualquer coisa, você seleciona o que te interessa para fazer, mas, enfim, acho que é bom para os dois lados. E aqui, já tentando, que eu sei que você tinha falado da hora, então, só que eu não queria perder a oportunidade de falar o seguinte, nesse momento, eu estou participando como vice-presidente da Câmara Setorial do Audiovisual. Aproveita o gancho. Já foi aqui, diga. Não, o Doug também já foi presidente, né, e tal, aproveita o gancho, porque... Doug tem uma cadeira permanente lá. Tá lá, vazia. A gente vem conversando, assim, muito desses hiatos que a gente tocou, às vezes é uma ausência de regulação ou de instruções, diria, legais do Estado, ou de entes consultivos, como é a Câmara Setorial do Audiovisual, que você já adiantou, que agora é uma terceira trajetória sua também, né, que a gente vem falando de gestor, e agora também está falando da CSA, que é um órgão que pode contribuir, de fato, na formulação, que é essa que você está fazendo, né? Sim, então, por exemplo, a Câmara Setorial do Audiovisual, que é um órgão ligado à ADES, Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, tem várias câmaras lá, são 20 e poucos câmaras, se não me engano, né, Doug? E a Câmara Setorial do Audiovisual, acho que foi a primeira do audiovisual no Brasil, Câmara Setorial, mas, enfim, tem lá desenvolvendo um trabalho já há vários anos, o Doug, como eu falei, está lá, pode falar, imagina, Doug... Está lá há muito tempo, sabe tudo. Mas é a Câmara Setorial do Audiovisual, neste momento estou fazendo parte da diretoria, lá com o Jorge Frota, ele é o presidente, sou vice-presidente, e a gente está querendo criar, agora estamos com uma proposta, inclusive vamos ter reunião essa semana, a gente já falou na reunião passada, vamos retomar esse assunto, proposta de criar um grupo de trabalho, um GT, um grupo de trabalho, reunindo essas emissoras, que nunca fizeram, o Doug também pode falar melhor do que eu sobre isso, nunca estiveram muito engajadas na Câmara Setorial, à exceção, talvez, da própria canal FDR, antes teve o Povo, e a TVC, que também teve algumas... Mas, enfim, estamos querendo reunir essas emissoras para um trabalho de aproximação e de percepção de oportunidades de conexões para o desenvolvimento do audiovisual do Ceará como um todo. Eu quero crer, aí é algo coletivo também, o que eu acho é o que eu acho, mas falta saber dos outros, dos demais, eles evidentemente têm que contribuir, cada um à sua maneira. Mas eu quero crer que as emissoras públicas, vamos falar assim, de jeito geral, seja Unifor, seja TVC, seja TV Terra do Sol, TV Assembleia, TV Câmara, TV Metrópole, a gente está chamando também, lá de Caucaia, a emissora educativa, elas juntas, vocês podem, para além das diferenças de cada uma, e é óbvio que tem diferenças, né? Claro que tem diferença, imagina, diferença sobre vários aspectos de estruturas, editoriais, modelo de negócio, é claro que tem diferença, mas tem pontos em comuns, que eu acho que podem ser compartilhados e juntos podem ajudar a desenvolver campanhas aí de valorização do audiovisual cearense e de que elas se beneficiem, que as emissoras se beneficiem nos seus conteúdos que oferecem para os seus espectadores dentro do perfil, evidentemente, de cada uma, e as produtoras independentes também, que eu acho que podem ter não só captação de recursos, mas podem ter visibilidade para o seu trabalho. Então, vou dar só um exemplo aqui hipotético, tá? Absolutamente hipotético, porque eu nem conversei isso aí com as outras emissoras. Então, vou dar um exemplo aqui, em tese, uma coisa meio utópica, meio sonhadora, vai lá, mas vou aqui dizer só por exemplo possível. Vamos nos permitir. Vamos dizer que, olha, olha só, aqui mostramos uma rede de TVs públicas do Ceará, vamos chamar assim, e que envolve canal FDR, TVC, TV Fortaleza, TV Terra do Sol, TV Unifor, TV Metrópole, enfim,
outras tantas TVs aí, juntamos ali, digamos, 10 emissoras, todas as emissoras públicas do Ceará, e a gente decide fazer aqui algum projeto, uma determinada obra seriada, um documentário sobre a importância do Ceará na história do Brasil, estou dando aqui um documentário sobre a história do Ceará, alguma coisa, um doc, em que a gente vai para o mercado captar, se não tem mais Ancine, não tem Ancine, mas de repente tem as outras, todas as emissoras, e que se capta, ele diz, olha, eu vou fazer aqui uma obra e vai captar no mercado, mas quando for exibido, vai ser exibido simultaneamente por essa e essa emissoras, vai ter nas redes sociais dessa emissora, vai atingir um público de tantos milhões de pessoas, vai ter, enfim, e isso pode ser uma coisa muito legal, né? Como eu falei, um exemplo. Num consórcio, né? Por exemplo, estou dando aqui um exemplo, que evidentemente só na maneira que esse se reunir à mesa que pode falar, entendeu? Mas aproveitando aqui que a gente está falando de Câmara Setorial, a gente teve a oportunidade de conversar em outra edição dos diálogos com o George, que hoje ocupa a presidência da Câmara, contigo, com a Suzana. E aí ele conversou com a gente sobre a iniciativa da Sou Ceará, que é uma perspectiva diferente, coloca o audiovisual num outro local de negócio. Para não tratar disso, porque tratamos outro vídeo, mas do ponto de vista de uma TV pública educativa no estado do Ceará, qual seria a importância de uma iniciativa sistêmica, como é a Sou Ceará, para o mercado? Olha, eu acho que é muito boa, assim, em tese, tudo isso também, a gente tem que vivenciar e colocar na prática, mas quando a gente para falar, as perspectivas, se permite a esse desejo, né, e a conversar sobre isso, e a vislumbrar um futuro, ele é muito promissor. Vamos deixar claro que é o seguinte, as TVs, as emissoras, este momento, cenário atual, retrato hoje do Brasil, não está fácil para as produtoras. Doug pode falar muito melhor do que eu e você. Então, não está fácil para os produtores, ainda mais com esse problema todo da Ancine, com tudo o que está acontecendo aí, cinemas fechados, então está difícil para as produtoras. Para as emissoras, está difícil. Emissora aberta, a gente está vendo que é algo que vem paulatinamente perdendo terreno, né, vamos dizer assim, perdendo mercado para o vídeo on demand, né? Então, isso é uma realidade, vem perdendo, e a tendência hoje, pelas decisões últimas que têm sido tomadas no governo federal, que é a Lei 12.485, que regulava tudo isso, já tem direcionamentos fortes aí, inclusive a partir da própria Ancine, de que não vai valer para a internet, né? Então, as regras estão previstas ali, né? Pois não, então não vale para a internet. Então, a internet é terreno livre, vale tudo, não tem cota de produto brasileiro, não tem, inclusive a captação de receita, de recursos, de tributos também é uma coisa muito nebulosa, né? Enfim, não está fácil para as emissoras, isso que eu quero dizer, não está fácil para nenhuma dessas emissoras públicas, no que diz respeito, pelo menos aquelas que estão preocupadas com ter audiência, etc. Mas, enfim, então, as emissoras vêm caindo, emissoras geradoras, sinal aberto, existem, são importantes, vão continuar sendo importantes. Tem muita gente que está falando aqui, a internet ainda vem crescendo muito, claro, e aí vem 5G agora, está aumentando muito, mas ainda para um público, ainda tem muita gente que não assiste, que não tem internet, ou se tem internet, não é uma internet que suporte você assistir um audiovisual, né? Uma coisa continuada, não tem streaming, você não pode fazer. Então, mas sinal aberto continua tendo importância e continua tendo uma importância grande. Então, mas vem perdendo. Eu quero dizer o seguinte, produtoras estão em dificuldade, emissoras estão enfrentando um cenário adverso. Tem que juntar, eu acho muito claro para mim que tem que dialogar, vamos conversar aqui, gente, vamos ver como é que a gente interage. As emissoras normalmente, às vezes, é muito comum terem estúdios e tal, ou alguns equipamentos são ali ociosos, acontece muito frequentemente, enfim, tem tanta coisa que você pode fazer na hora que começa, imagino eu, né, quero crer, vamos ver a hora que a gente sentar à mesa aí com um grupo de trabalho, mas que vocês podem juntar forças em demandas, por exemplo, as emissoras públicas juntos lá com o governo do estado, propondo questões nos editais próximos de cinema e vídeo, junto à iniciativa privada, alguma coisa próxima de uma Sou Ceará, imagina uma rede de TVs públicas juntas para a iniciativa, dizendo que compramos a ideia, compramos num sentido assim... Adquirimos. Não, a gente comprou a ideia
da Sou Ceará, queremos difundir, certo. queremos estimular isso daqui, queremos propor iniciativas juntas, enfim, acho que para mim é muito claro o seguinte, tem que dar as mãos, você tem que dialogar, os tempos são adversos, sob várias maneiras, para todo mundo, né? Pandemias, tem aí pandemias, Ardan, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho reparado, assim, obviamente que há o pioneirismo aí do canal FDR, quando lançou ali a linha ProDAV 2, e houve ali aquele processo de diálogo com a classe artística, do pessoal do audiovisual, e a gente viu que deu frutos, né? As pessoas se inscreveram, participaram, enfim. E logo depois desse período também eu percebo que há hoje um diálogo um pouco mais aberto e franco com o canal, que a gente viu aí projetos, por exemplo, como o Corredor Cultural, que é uma linha do Mecenas, né, que consegue ocupar ali um espaço de grade junto com uma parceria feita com o canal FDR, e mais recentemente também vi exibições cinematográficas de filmes do pessoal do Nigéria, enfim, tinha outras obras ali também. Sim, agradeço demais aqui, Gavolino, Nigéria, Tibico Brasil, enfim, pessoal muito parceiros. Exato, que estão chegando junto, que estão entendendo essa dinâmica, e vi também um projeto também que já foi aprovado na Lei Aldir Blanc, acho que é um show da Ercília, não me recordo agora qual é o nome do show. Sim, é do Festival Noia, né? Isso, que houve ali também uma aproximação com o canal. O que eu pergunto, e talvez mais com relação aos que nos assistem, é como chegar, qual seria a porta, por onde é que essa pessoa poderia criar esse canal de diálogo para poder ter essa oportunidade de fazer essa parceria, de estabelecer essa parceria, tanto da questão da parte que você diz, a visibilidade, mas também de dar credibilidade àquele trabalho que foi tão bem desenvolvido, mas que não há espaço adequado para a sua promoção. Douglas, só complementando aqui, eu peço que o Tardan some a resposta do Douglas às considerações finais, porque o papo é muito longo, está muito agradável, mas acho que essa seria uma boa última pergunta, como é que a gente poderia continuar esse diálogo e torná-lo permanente entre nós, produtores, e a TV pública. Agradeço demais, já antecipadamente, a presença do Tardan, e deixo aí a palavra para tanto responder ao Doug, como fazer suas considerações e prognósticos para a nossa situação. Muito bem, Doug. Assim, acho que o melhor é nos procurar, assim, tentando responder mais diretamente, né? Como dialogar, né? Isso você queria saber, como conversar com a gente. Não estamos com nenhum edital propriamente aberto agora, mas estamos sempre abertos aí a trocar ideias, a conversar. Acho que é muito rico. Eu sou o gerente geral da fundação. No canal FDR, o gestor é o Chico Marinho. Então, eu vou dar aqui o e-mail dele, vou dar o meu e-mail também, mas vou dar o do Chico Marinho. A gente coloca depois aí nos créditos. Você bota? Mas é Chico Marinho, tudo junto, @fdr.org.br. O e-mail do Chico Marinho, se quiser depois botar ali. O meu, Tardim, que escreve meu sobrenome, TARDIN de navio, @fdr.org.br. Então, de cara, assim, posso dizer para vocês, mandem e-mails, nos procurem para conversar. Estamos super abertos a essas e outras possíveis iniciativas. Queremos muito valorizar a produção independente, sempre, especialmente a produção independente aqui do Ceará. A gente quer crescer. Agora também, assim, venham com o espírito de diálogo mesmo, para construir. Acho que a gente pode juntos construir umas coisas novas e inovadoras. O Doug, eu adoro conversar com o Doug aí, que ele tem sempre umas ideias bem piradas aí. A gente, às vezes, muitas não deram certo ainda, né, Doug? Mas vão dar certo ainda, eu continuo acreditando muito. E é isso. Eu agradeço demais aqui a oportunidade, acho que eu nunca falei tanto sobre essa questão, ainda mais assim, nunca dei entrevista, não costumo dar entrevista. Sim, tem uma outra atividade que eu não falei, mas eu sou jornalista, né, e de manhã normalmente eu faço um programa de rádio, Debates do Povo. Então, estou acostumado a entrevistar, ficar ali mediano, mandar entrevista sem falar, para mim, nunca falei tanto. Então, mas é um tema muito bacana, procurem, eu acho que, enfim, por mais adverso que esteja o cenário agora, por mais difícil, mais desafiador, assim, mais desanimador, eu quero crer que a gente pode mudar, a gente tem que acompanhar, claro, estar atento aí às possibilidades, ao que está acontecendo no mercado e no mundo, mas a gente
produção de conteúdo e conteúdo de qualidade, acho que isso vai ter sempre importância, vai ter sempre valor. E acho que é nisso que a gente deve se fiar e nisso que deve ser a linha mestra de toda a busca aí de soluções para isso que a gente está vivendo agora. Acho que é isso, gente. Obrigado, Chico. Obrigado, Doug. Agradecer a todo mundo. Mais Tardan. Douglas, se quiser se despedir. Esse é o último vídeo da série dos 4. Esperamos que os diálogos sejam realmente permanentes. Douglas. Agradecer, primeiramente, ao Tardan e a todos que participaram do Encontros Permanentes, nesse intuito, obviamente, de que não este diálogo em si, mas que todos os diálogos sobre essa discussão possam, de fato, ter espaço e campos adequados para esse debate qualificado. Eu penso que ganha toda a sociedade, ganha os gestores públicos quando escutam a sociedade civil. É um modo de fortalecer a classe artística, a sociedade como um todo, na hora quando a gente abre esses debates, e acreditando sempre que é possível, como o Tardan falou, resistir a tudo que está posto. Eu acho que nada está perdido, o trabalho é grande, o esforço exige uma coletividade, uma união maior, mas é um momento de segurar a onda, mas com luta, com trabalho, é isso, não desistir jamais. Então, que ele seja permanente, que o audiovisual seja eterno. Obrigado, Douglas. Agradeço a todo mundo que... Porque só para ser, vale isso que o Doug falou do audiovisual, que é a força do audiovisual, né? O Doug sabe dos exemplos melhor do que eu, de como algumas obras audiovisuais interferem tremendamente em várias áreas da economia, e você tem exemplos, por exemplo, um que me vem à cabeça agora bem recente, lá da obra da Netflix, do xadrez, como é que chama? Gambito da Rainha, do Gambito da Rainha, influenciou venda de jogos de xadrez e tal, em todo mundo. Então, o audiovisual não é que só que não vai morrer, ele é importantíssimo, cara, ele é uma linha, que é um princípio da Soul Ceará, que acho que vocês já falaram bastante sobre isso lá. Exato. Mas, enfim, valeu, obrigado, Chico, obrigado. Valeu, pessoal, muito obrigado, ficamos por aqui. Esse espaço foi fruto de um edital promovido pela Secretaria de Cultura de Fortaleza, através da Lei Aldir Blanc, na linha de fomento a artistas, agentes culturais e profissionais da cadeia de cultura. Contamos ainda com o apoio institucional da Fundação Demócrito Rocha e do Centro Cultural Belchior. Agradecemos a todos, aos convidados e até mais.